Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje vou estar falando como escolher fundos imobiliários de forma segura. Bom, nesse vídeo de hoje não vou dar indicação, mas vou mostrar como você pode escolher os seus próprios fundos sem depender de ninguém. Que basicamente ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre monoativos, monoinquilinos, monoestados, vou falar também sobre rendimentos, o prazo de duração, sobre a gestão, taxa, vencimento dos contratos e o preço justo a se pagar em um fundo imobiliário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no curtir, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente trazer mais vídeos para vocês. E se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo, mas não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom, para escolher um fundo que eu quero investir, normalmente eu utilizo o Funds Explorer. Eu não tenho relação nenhuma com esse site, mas eu gosto muito dessa ferramenta, é uma das melhores ferramentas aí que a gente tem no Brasil. Aqui no Fundo Explorer eu venho em ferramentas e tem uma opção de rankings de FIIs. Eu vou vir aqui em ranking de FIIs. Bom, aqui eu posso vir nos setores que eu estou interessado, vou clicar aqui nos setores e eu escolho o setor que eu gostaria de investir. Se eu quiser eu posso pesquisar em todos, né? Selecionar todos, ou eu posso vir aqui e clicar em qual eu prefiro, né? Por exemplo, vamos supor que eu já tenho fundo de shoppings e eu quero investir em fundos logísticos, né? Eu vou clicar aqui em logístico. Agora só está listando aqui fundos de logística para mim. Eu vim aqui em colunas e vou tirar algumas colunas que eu não quero, né? Não acho interessante. O preço atual eu acho interessante, liquidez, os dividendos, né? Dividend yield eu acho que é interessante. Dividendos acumulados eu não vou colocar. Dividendo ao ano eu posso colocar também. E vou colocar aqui também quantidade de ativos. Pronto. Bom, eu posso classificar aqui da forma que eu quiser. Por exemplo, quantidade de ativos. Se eu clicar uma vez, vai aparecer aqui os que têm menos ativos. Se eu clicar novamente, vai aparecer os que têm mais ativos, né? Então, eu posso ver aqui que um fundo que tem bastante ativos é o HGLG. Outro fundo aqui que tem bastante ativos é o GGRC11, né? É interessante também. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no dividendo, eu consigo saber quem pagou mais dividendos aqui, né? Por exemplo, esse Euro 11, né, que tem 6 ativos, o GGRC11, que também tem aí 15 ativos, né? Consigo ver aqui o dividend yield, né, também, né? Porcentagem por ano, né? A gente consegue ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse GGRC11 é um fundo, pelo visto, interessante, né? Vamos dar uma pesquisada nele, né? Vou clicar nele e eu consigo ver algumas informações. Aqui eu consigo ver algumas informações. O valor dele está de 142. Se eu for ver aqui, ele teve uma desvalorização de 0,66% no dia de hoje, pouca coisa. Consigo ver o último rendimento de 97 centavos por cota, né? Nesse único mês. Consigo ver aqui a liquidez diária de 15 mil, então tem bastante negociações na Bolsa de Valores, vai ser fácil eu comprar e vender. O dividend yield de 0,69, patrimônio líquido, o valor patrimonial, rentabilidade ao mês. E aqui eu consigo ver o PVP também, né? Aqui eu consigo ver uma descrição, é sempre importante você ler essa descrição para você conhecer um pouco o fundo, né? Então aqui a gente sabe que é um fundo de tijolo, é direcionado aí a galpões logísticos, né? Então aqui a gente consegue ver uma cotação desse fundo, né? Aqui eu consigo ver também por 12 meses, que eu acho mais interessante. A gente consegue ver que esse fundo aqui em 2000 teve uma baixa aqui, né, e agora já está um pouco em alta. Bom, aqui já tem algumas informações importantes para a gente, né, a gente tem que se atentar. Eu consigo ver então que é do segmento de logística,
Então já sei de que setor é esse fundo, né? Isso é bem importante. Se você vai investir em vários fundos, você tem que saber de onde é. Ainda mais se você vai investir em apenas um fundo, é mais importante. A duração do prazo é um prazo indeterminado. A maioria dos fundos que a gente vê são prazos indeterminados, né? Porque se chegar próximo do prazo de duração, né? Esse fundo vai se desvalorizar muito. Então é sempre ideal prazo de duração como indeterminado. Taxa de administração de 1%, não tem mais nenhuma taxa. Então a gente tem uma taxa anual de 1%, 1,10%. É uma taxa mais ou menos, né? Poderia ter taxas menores, mas é uma taxa ainda interessante. Evitem fundos que têm taxa de mais de 2%, isso é um absurdo. Então aqui, ao calcular todas as taxas de gerenciamento ele não possui, de consultoria ele não possui, de gestão ou performance não possui. Então eu tenho apenas que me preocupar com a taxa de administração, nesse caso, que é de 1,10%. E como eu disse, né, evite taxa aí, de administração e gerenciamento maior que 2%, ou somando as duas maior que 2%. Tipo de gestão ativa, isso é o ideal, porque assim o gestor vai poder tomar decisões, né, diretamente no fundo, ele não vai precisar agir de forma passiva, através de reuniões, aí vai dar mais trabalho, né? Talvez ele não responda uma agilidade que pede aquele momento. Então gestão é sempre interessante ativa. Aqui, se eu quiser, eu posso ver um vídeo, né, explicando sobre o GGRC11. É sempre interessante a gente ver esses vídeos, né? Porque assim a gente conhece um pouco mais o fundo. Aqui a gente consegue ver os dividendos. Então a gente pode ver que é um fundo que tem uma constância até, né? A gente consegue ver aqui, vamos ver, a partir de 2000, janeiro, fevereiro, março. Então ele não paga uma constância, não tem uma constância tão legal, né? Nesse ano até teve um pouco, mas aqui, por exemplo, em 2019 teve aqui um mês o mês de fevereiro foi bem conturbado, pagou pouquíssimo. Então o ideal, né, seria que tenha uns rendimentos um pouco mais estável. Bom, aqui a gente consegue ver algumas valorizações. Aqui é super importante, né, a parte dos ativos. Eu posso clicar aqui e eu posso até ver os ativos onde estão localizados, né, e isso é muito importante, tá? Se você pensar em um fundo que tem apenas um ativo, normalmente esse fundo vai até pagar um pouco mais, porque ele tem um alto risco. Ele tem um risco desse ativo, desse prédio, não lucrar, ter uma alta taxa de vacância, não tiver muitos inquilinos, né, não estiver sendo alugado naquele momento. Então o ideal é ter um fundo com muitos ativos. Quanto mais ativos, melhor. Então no caso aqui tem 15 ativos, isso é legal, né? Em 8 estados diferentes, não é um monoativo e nem um monoestado que o pessoal comenta, né? O ideal é fugir dos monoativos. Evitem fundos que têm apenas um ativo, apenas um prédio, porque ele pode estar vendendo esse prédio, vai decair muito o valor do fundo, né? Não vai gerar rentabilidade para vocês. Então, de preferência, pegue um fundo que tenha vários ativos. Se caso ele tenha algum problema com o ativo, os outros vão suprir. Como a gente faz isso com ações, né? A gente não tem uma única ação de uma única empresa. Tem várias ações aí de setores diferentes. Aqui é a mesma coisa, tem 15 ativos e de 8 estados diferentes. Isso é bem interessante para evitar, então, perdas aí, né? Se por acaso um ativo der problema, o outro vai suprir. Se por acaso tiver problema em um estado, os outros vão suprir. E aqui a gente consegue ver que a maioria está concentrada em São Paulo, tem também uma boa parte em Goiânia, tem uma outra parte aqui no Paraná, então tem vários estados aí separados, isso é bem interessante. E aqui a gente consegue ver também os inquilinos, né? Isso é bem interessante. Evitem monoinquilino, por exemplo, o BBPO11, né? O BBPO11 é um fundo bem interessante, eu mesmo investia nele, né? Mas é um problema que, se por acaso tiver algum problema com o Banco do Brasil, que é o único inquilino que ele tem, ele pode basicamente aí diminuir os dividendos ou diminuir sua cotação, né, o preço aí desse fundo. Então o BBPO11 é bem interessante,
mas é um monoinquilino, só existe um inquilino naquele fundo, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Aqui nos inquilinos, né, é interessante uma empresa que tenha mais de um inquilino. Tem muitas empresas aí que não tem o nome aqui dos seus inquilinos, né, e você não sabe então quem são os inquilinos. Então isso é bem interessante ter o nome. E tem que tomar cuidado, tem muitos também que são monoinquilinos, que só tem um inquilino, né? Por exemplo, teve um fundo algum tempo atrás que tinha apenas de inquilino a Petrobras. A Petrobras saiu, aquele fundo despencou tanto no valor quanto no rendimento aí dos seus dividendos, né? Os rendimentos são pagos aí mensalmente. Então, de preferência, escolha um fundo que tem mais de um inquilino. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem alguns inquilinos, né? Tem aqui a Covolan, eu não conheço essa empresa. Tem a Erg e Santa Cruz, aqui já é uma empresa um pouco mais conhecida, tem um galpão um pouquinho maior, né? Bom, aqui a gente consegue ver que tem a Ambev também como cliente, tem aqui a Jeffer Produtos, tem aqui a Ambev de Pelotas. Tem uma outra aqui é a Moinho, eu também não conheço essa empresa. Camargo Embalagens. Tem a Nissei também, que é bem famosa. Tem a Suzano, que também é uma empresa bem famosa, bem conhecida. Então aqui a gente já consegue ter uma ideia que essa empresa possui vários inquilinos. E é sempre bom a gente ter inquilinos assim, bem conhecidos, né, que tenham ações na bolsa, né, porque querendo ou não, se por acaso eles tiverem problema, né, provavelmente eles vão ter fundo suficiente aí para se manter nesse galpão. Bom, aqui a gente já consegue ver como que está a parte de vacância, né, a gente pode ver aqui a ocupação física, né, em azul, né, em todos os meses, e a vacância física em azul escuro. Ele não tem nenhuma vacância física, então estão todos alugados, né? Isso é bem importante também, que um fundo com alta vacância, né, pode ser que tenha muitos problemas aí na qualidade dos seus galpões, na qualidade dos seus ativos, e provavelmente vai ser difícil de alugar. Aqui a gente pode ver a ocupação financeira, né? Todos também com ocupação financeira aqui no máximo em 100%, vacância financeira nenhuma, né? Isso também é bem importante. Então é um fundo que não tem muita vacância, isso é bem legal. Aqui a gente consegue ver algumas informações, né? Vou ir na próxima página aqui para a gente ver. E aqui eu tenho o relatório. Relatório, ele tem uma parte bem importante. Aqui eu posso pesquisar simplesmente teclando aqui o Ctrl mais o F. E vamos pesquisar aqui por vencimento, né? Eu quero saber o vencimento dos contratos. Então a gente pode ver aqui que o vencimento dos contratos, né, isso é bem importante. Eu tenho que me atentar aqui que a maioria está para 2030, são 30%, 2028, 22%, 2027, 19% e 2025 em 15%. Isso é bem interessante porque a gente deve evitar fundos que estão com o vencimento dos contratos muito próximo, né? Porque o que acontece? Se os contratos vencerem e eles não alugarem, não vai ter tantos dividendos, né, tantos aluguéis para ele dividir com o acionista, então vai cair um pouco o valor do rendimento e com isso também muitos acionistas vão sair e vai cair também o preço aí do seu fundo. Então é sempre importante procurar fundos que tenham aí datas bem altas, né, como 2030, 2027, né, aí já é um fundo um pouco mais interessante. Bom, então já comentei sobre os monoativos, né, para a gente evitar. Já comentei sobre o monoinquilino também para evitar. Já falei que os rendimentos, eu prefiro rendimentos um pouco mais estáveis, né? Aquele fundo até um fundo interessante, apesar de ter uns rendimentos que alguns assim estão abaixo. Prazo de duração eu já comentei que eu prefiro indeterminado, a gestão eu prefiro ativa, taxas eu prefiro aí abaixo de 2%, vencimento dos contratos que seja bem estendido, né? Tem aí alguns anos para o vencimento. E agora eu vou falar sobre o preço justo. Como que eu sei para saber qual é o preço justo? Agora eu vou utilizar uma outra ferramenta, vou usar o site do Status Invest. Eu vou vir aqui no Status Invest e vou digitar GGEC11, que é aquele fundo que a gente estava analisando. Vou clicar aqui nele.
Então aqui eu já consigo saber o valor atual, consigo saber o valor aqui mínimo, o valor máximo e aqui o dividendo ao ano, 6% ao ano. Um dividendo até legal, razoável, é o que eu procuro numa ação, né? E aqui eu sei então que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,59. Aqui eu vou utilizar o modelo de Gordon para utilizar, né, para ver se o preço está justo, se é interessante ou não. Se você não conhece o modelo de Gordon, eu vou deixar um card lá direito que você pode utilizar então para precificar aí ações que pagam dividendos e fundos imobiliários. Bom, aqui a fórmula de Gordon é o total de dividendos menos uma taxa aí segura, menos o crescimento dos dividendos. Bom, eu coloquei aqui o valor dos dividendos, né, dos rendimentos aí pagos nos últimos 12 meses, foi de R$ 8,59. Então só peguei esse valor aqui do Status Invest e joguei aqui na minha fórmula. Coloquei também uma taxa Selic de 0,6%, que é que uma renda fixa você vai conseguir. Atualmente a Selic está em 2%, mas eu coloquei com 6% porque eu acredito que aí nos próximos anos a Selic vai subir para 6%, e eu acredito que é uma renda aí que eu vou conseguir ter na renda fixa. Também dividi por 100, né? Então 6% dividido por 100, que eu não quero porcentagem, né? Ficou 0,06. E o crescimento dos dividendos eu vou colocar uma estimativa bem conservadora, vou colocar que eu não acredito que esses dividendos, esses rendimentos aí que o GGRC11 vai ter, né? Vamos supor que eu não acredito que vai subir, vai permanecer no mesmo valor. Então eu vou deixar 0. Então, fazendo esse cálculo, né, subtraindo aqui 0,06 menos 0, vai dar realmente 0,06, dividindo por 8,59 por 0,06, deu um preço de 143, que é o valor justo para mim estar pagando então por esse fundo, segundo esse cálculo. A cotação atual está em R$ 142, né? Então, olhando basicamente para essas informações, a gente pode ver que está um preço ainda interessante, né? Está um preço justo. Se ele ficar mais barato, vai ser mais interessante ainda. Se ele verificar mais caro, talvez não compense fazer os aportes em GGRC11. Então é isso, investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.